paz do Senhor, meus amados irmãos, e a todos aqueles que nos acompanham em nosso estudo de escatologia. Iremos hoje estudar sobre as posições escatológicas, ou seja, as principais posições escatológicas, ok? A gente sabe que são várias, mas aqui vamos estudar as três principais, que são elas: o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. A etimologia das palavras aqui, ou seja, a origem das palavras, no caso do amilenismo, o advérbio aqui a, né, ele está no grego, que significa não. Então aqui em grego é não milênio. Não amilenismo significa não milênio. Pós-milenismo significa depois do milênio. E pré-milenismo vai significar antes do milênio. Então, nesse vídeo aqui vamos estudar o que essas posições ou essas linhas de interpretações entendem em relação às profecias escatológicas da Bíblia, né? Como elas ensinam, como elas interpretam. Iremos estudar cada uma delas neste vídeo. Irmãos, a palavra milênio, a gente viu aqui, eu coloquei até aqui num gráfico aqui, nesse gráfico, o que significa a palavra milênio. A gente sabe que a palavra milênio ela não está na Bíblia, certo? Não existe essa palavra milênio na Bíblia. A palavra milênio ela vem do latim. Os estudiosos, aqueles que estudam a Bíblia, né, os teólogos, eles colocaram esse nome aqui, milênio, para definir um período de tempo, certo? Um período de tempo de 1000 anos. Então 1000 anos, mil anos, milênio, ou seja, 1000 anos, ok? Então essa palavra tem origem do latim. Então essas três posições escatológicas divergem em relação essa passagem bíblica de Apocalipse 20, de 1 ao 4. Então eles entendem de forma diferente, ok? Não há um consenso entre eles em interpretação a essa passagem de Apocalipse 20, do 1 ao 4, que vai dizer assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do poço do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não
e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essa passagem de Apocalipse, eles interpretam de uma forma diferente, ok? Então a primeira posição que iremos estudar aqui, irmão, é a posição amilenista. Então o que é que essa visão, essa posição prega ou ensina? O amilenismo, irmão, eu coloquei aqui na linha, certo? Fiz um gráfico aqui e coloquei aqui milênio aqui e milênio aqui, certo? Então essa posição, por que eu fiz isso? Para demonstrar que existe um milênio, né? Para a gente poder entender em relação a um milênio literal e um milênio simbólico. Então o amilenismo, como a palavra já diz, já revela, não há milênio, mas não há um milênio literal. Eles creem no milênio, certo? Eles acreditam que existe um milênio, porém não há um milênio literal para eles. Não existe essa questão aí, eles não acreditam que há um milênio literal. Então eles creem sim que há um milênio, mas um milênio simbólico. Então para eles, toda essa parte aqui, ó, toda essa época aqui, da morte de Jesus até o fim da tribulação, inclusive ele também coloca que a época da igreja, incluindo a grande tribulação, faz parte também de um milênio, certo? Então o que é que eles pregam? Então quando a gente colocou aqui a milenismo, porque ele não crê no milênio literal, ele crê que a igreja já estamos passando por esse milênio simbólico, que a gente já vivemos esse presente milênio, ok? No qual virá uma tribulação, e logo após essa tribulação, Jesus retornará de uma única vez, no final da tribulação, para vir buscar a igreja, ok? Então o que é que eles pregam aqui, ó? A segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja, e não existe um milênio na terra. Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição do justo no céu é o milênio, e que não haverá um milênio terrestre. Alguns amilenistas tratam a soberania de Cristo sobre os corações dos crentes como se fosse o milênio. Ou seja, parte deles acredita o seguinte, que aqueles que já morreram em Cristo já participam do milênio já lá na glória, né? Da paz, do reino de Deus, que para eles é o milênio. E os que estão aqui na terra, eles já gozam também do reino de Cristo, né? Que Cristo já reina em nossos corações. Então que tudo isso aí, irmão, que esse milênio, no caso aí, é apenas simbólico, não literal, ok? Então a gente vai ver aqui, irmão, que os principais textos bíblicos, as referências bíblicas que eles usam para defender as suas teses, no caso do amilenismo, é Mateus 12, do 28 e 29, que vai dizer assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode algum entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, ou seja, aprisionar, saqueando então a sua casa?
Então eles creem, irmão, que Jesus, quando veio aqui na primeira vinda, ele veio com esse objetivo de aprisionar e de amarrar a Satanás, né? Então ele vai tirar o poder, né, irmão, dos reinos da treva. É claro que realmente também Jesus veio nessa função, mas aí ele se refere àquela passagem de Apocalipse, quando diz que um anjo forte desce com a grande cadeia na mão. Então eles têm que obrigatoriamente, irmão, dizer que aquele anjo que está descendo ali em Apocalipse 20, versículo 1, é o próprio Jesus. Então, segundo eles, quando Jesus veio aqui na primeira vinda, ele veio amarrar Satanás. Então eles acham que Apocalipse 1 está se referindo a esses versículos aqui, o versículo Mateus de 12, do 28 ao 29, querendo dizer que Jesus já amarrou Satanás, certo? Então é assim que eles interpretam Apocalipse capítulo 20. O outro versículo que eles também afirmam, né, como referências bíblicas para afirmar sua tese também, é Colossenses 2:19, que vai dizer assim: e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou entre si mesmo. Quer dizer, quando Jesus morreu lá na cruz, ele despojou Satanás, e agora Satanás ele não tem mais poder sobre as nações, né? Que para eles agora o evangelho iria avançar, o evangelho vai crescer com uma pequena semente e aí ele iria se expandir, né? Então Satanás agora não tem mais o poder de restringir mais o evangelho, ok? Para as nações. Então eles entendem o amilenismo, eles entendem aí dessa forma, né? Que Jesus morreu e agora despojou e prendeu ao inimigo, ao Satanás. Então aí esse tempo aqui a gente já vivemos o milênio, né? Eles também pegam uma passagem também de Lucas que diz, quando os fariseus perguntam a respeito do reino de Deus, e Jesus diz que olha, o reino de Deus não vem com aparência física, porque o reino de Deus está entre nós. Então essas passagens aqui é justamente para afirmar a tese do amilenismo. Então o amilenista ele crê assim, irmão, que apenas o milênio é algo simbólico e não literal. Não existe um período de 1000 anos aqui na Terra no qual Jesus vem reinar na Terra, ok? Então essa é a visão do amilenismo. Então eles creem assim, até a época da igreja, e a igreja vai ser levada e vai ser arrebatada por Jesus no final do milênio, certo? Desse milênio, no caso, desse milênio simbólico. Agora, a outra posição, irmão, é a posição pós-milenismo. O que essa interpretação ensina? O pós-milenismo, ele é amplamente espiritualizado também, é muito parecido com o milenismo também, certo? Esse milênio também para eles, no caso aqui, não existe também um milênio aqui, não existe esse milênio também literal. É muito parecido com o amilenismo. Então eles creem assim, que é amplamente espiritualizada no que tange a profecia. Apocalipse 20 todavia será cumprido num reino terreno estabelecido pelos esforços da igreja. Irmão, praticamente essa visão
ela não é mais difundida já mais pelo mundo, irmão. Ela caiu muito depois das duas primeiras guerras. Por quê, irmão? Porque eles ensinavam assim, que através dos esforços da igreja, em a igreja levar o evangelho, o mundo chegaria a uma paz universal, né? Que o mundo ia ser cristiano, ia ser evangelizado, né? Que todos passavam agora a ser cristão, e por ser todos, a grande maioria ser cristão, traria uma paz, né? Essa paz, no caso, já também simbólica, que ia chegar, a igreja ia levar o evangelho, né? De uma forma que ia chegar uma paz em todo o mundo. Então aí, quando houve essas duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, então essa posição ela caiu muito em descrédito, né? Praticamente não é mais ensinado, né, nas igrejas, né? Então ficou agora somente mais, quem mais pregam agora, estão mais em evidência, é o amilenismo e o pré-milenismo. Então, irmão, a base das referências bíblicas para essa posição escatológica, ela se encontra lá em Mateus 13, 31 e 33, que vai dizer assim: outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedadas. Ou seja, eles creem que a igreja, através de seus esforços, iriam levar o evangelho a todas as nações, e que ia tomar uma proporção tão grande que toda a terra iriam se tornar cristã, certo? E aí, por ser todos cristãos, traria uma paz a todas as nações. Então, como eu falei, ela caiu em descrédito depois das duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e praticamente hoje não se prega mais sobre essa posição escatológica, ok? Então, como o milenismo, eles creem também em um milênio apenas simbólico, certo? No qual Jesus vem buscar a igreja pós esse milênio, depois desse milênio, por isso que diz pós-milenismo. Então, depois desse milênio simbólico, Jesus virá buscar a sua igreja. Pronto, aqui, ó. Então, toda a época da igreja, incluindo a tribulação, eles que também vai vir também um tempo difícil, mas depois da tribulação, que é após ou depois do milênio, Jesus virá buscar a igreja. Então eles ensinam, assim que eles interpretam a cronologia escatológica. E agora, irmão, vamos estudar um pouco sobre o pré-milenismo. Então a palavra também já diz tudo. Pré, ou seja, antes do milênio. Já o pré-milenismo, ele acredita em um milênio literal, certo? Que não é algo simbólico, e sim literal. O que é que o pré-milenismo diz assim? O pré-milenismo segue um método de interpretação normal, ou seja, literal, histórico, gramatical, do jeito que está lá na gramática, certo?
Apocalipse 20 é entendido literalmente. Entre os pré-milenistas não há unanimidade quanto ao tempo em que vai ocorrer o arrebatamento, se antes, durante ou após a tribulação. Então, essa posição escatológica, eu quero deixar bem claro aqui, irmão, que nós, a Igreja, o Sol da Justiça, ele crê no pré-milenismo, né? Cremos que essa passagem aqui, que o milênio é literal. Então, qual o versículo chave para o pré-milenismo? É justamente o próprio Apocalipse capítulo 20, que vai dizer assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do poço do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e o lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. Então o pré-milenismo, irmão, ele não crê que o abismo seja aqui na terra, certo? O abismo não é aqui na terra, né? É um local onde inclusive já existe alguns anjos presos, aprisionados, no qual durante a época daqui da grande tribulação, esses anjos, num estudo posteriormente, em outros vídeos a gente vai até ver esses anjos sendo soltos durante a tribulação, que estavam nesse poço do abismo, onde o próprio Satanás também vai passar um período, como diz aqui, ó, de 1000 anos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então a gente entende sim que esse período aqui é literal, um período de 1000 anos. Deus vai mandar um anjo, né? Deus vai dar o poder a esse anjo, e ele vai prender Satanás no poço do abismo, onde já tem outros também. Então o abismo aqui, irmão, fica bem claro que não é aqui na terra, né? E Satanás hoje ele está aqui na terra agindo, né? E diz que ele lançou no poço do abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para não mais enganar nação até que os 1000 anos se acabem. Ou seja, irmão, nós cremos aqui que essa passagem aqui é literal, certo? É uma passagem literal, que Satanás vai ser amarrado, aprisionado no poço do abismo. Com qual finalidade? Qual o objetivo de jogar Satanás no poço do abismo? Para não mais enganar as nações. Então esse é o objetivo de Satanás ser amarrado no poço do abismo, porque cremos que esse milênio aqui literal, que é um período literal, no qual Jesus irá reinar durante 1000 anos com a sua igreja, que vai dizer assim, o término do versículo: quando Satanás ele é amarrado por 1000 anos, ele fica apenas por esse determinado tempo, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então depois ele é amarrado por 1000 anos, depois ele é solto por mais um pouco de tempo, e vai dizer lá no final de Apocalipse 20 que ele vai ser solto e vai enganar novamente as nações. E diz mais essa passagem: e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? Então o pré-tribulacionista crê que
Nós vivemos na época da igreja, que não vivemos num milênio simbólico, certo? Que vai vir um período de tribulação, e que logo após esse período de tribulação, Jesus vem buscar a igreja. Glória a Jesus, né? Aliás, irmão, aqui no pré-tribulacionismo, pré-milenismo, eles aqui divergem, né, irmão? A gente vai ver no próximo gráfico que ele diverge. Uns acreditam que Jesus vem buscar a igreja aqui, outros acreditam que Jesus vem buscar a igreja aqui, e outros acreditam que Jesus vem buscar a igreja aqui. Mas essas três posições aqui que a gente vai estudar um pouquinho aqui na frente, no próximo slide, eles são unânimes, que Jesus vem reinar 1000 anos aqui na terra. Antes do milênio, Jesus vem com a igreja para reinar 1000 anos. Por isso que a terminologia da palavra é pré-milenismo, ou seja, Jesus vindo em glória buscar a igreja, ou reinar com a igreja 1000 anos aqui na terra. Jesus desce do céu em glória antes desse milênio literal, certo? Então aqui a gente vai refutar, irmão, o que o amilenismo e o pós-milenismo prega. Então, os dois versículos aqui para a gente refutarmos essa doutrina aqui do amilenismo e pós-milenismo é Efésios 6:12, que vai dizer assim: o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: e porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente vai ver aqui, irmão, que não é bem assim como os amilenismos e os pós-milenismos pregam, né? A gente vê sim que Satanás ainda age sobre as nações, que eles não estão aqui aprisionados, eles estão livres. Lá em João também, 1 João 5,19 vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, irmão. Então a gente fica questionando, irmão, como é que nesse presente século Satanás está preso, irmão, e ele não engana, ele não está mais enganando as nações como o amilenismo e o pós-milenismo pregam. A gente vê que sim, a gente vemos sim claramente Satanás agindo para destruir as nações. Então a gente vê aqui claramente, irmão, que não existe esse ensino de que Satanás esteja já aprisionado, né, irmão? Fica bem claro aí que ele age sim, e que ele tem a função agora, ele está com essa função ainda hoje, de matar, roubar e destruir. Tem destruído, tem influenciado as nações através, inclusive, da sociedade, para perseguir a igreja, como também para levar os homens à perdição. Ele influencia sim as nações ao erro. Glória a Jesus. Então, e outra coisa bem interessante aqui, irmão, é o seguinte: a gente refutar um pouco também em cima dessa passagem também de Apocalipse capítulo 4. Vai dizer assim, ó: se a gente tentar espiritualizar esses 1000 anos, não vai encaixar isso aqui com um amilenismo, porque eles creem que tudo isso aqui é uma forma simbólica. Diz assim: e vi tronos, e assentados sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, irmão, fica difícil de tomar isso aqui como algo simbólico. Primeiro, é que eles aí, essas almas que foram mortos, degolados, eles revivem com o propósito de reinar com Cristo durante 1000 anos. Primeiro a gente vê aqui na passagem que primeiro eles revivem. Para que revivem? Para reinar com Cristo durante 1000 anos. E por que é que eles revivem para reinar com Cristo 1000 anos? Por que é que eles tiveram o direito de reviver? Eles tiveram o direito de reviver porque eles foram fiéis a Deus, a sua palavra, foram fiéis a Cristo, né? Então, para isso, o amilenismo aqui, ele teria que encaixar isso aqui de uma forma simbólica. Então não tem como alguém que morre, irmão, espiritualmente, se a gente for trazer aqui essa passagem aqui para uma morte simbólica, não tem como encaixar. Porque eu nunca vi alguém que é fiel a Cristo, que é fiel à sua palavra, morrer espiritualmente. Então como é que pode alguém morrer espiritualmente por causa do Evangelho e do amor de Cristo? E outro detalhe aqui, irmão, essa marca da besta, né, que eles foram mortos justamente por ser fiel a Deus e por não receberem o sinal e não adorarem a besta, isso significa que está apontando, irmão, para algo que vai acontecer no futuro. Então ainda não houve a marca da besta, o anticristo ainda não se manifestou, a gente não vê isso na história, um grupo de pessoas sendo marcado pelo anticristo. Isso não aconteceu. Então esse acontecimento só se dará num período chamado grande tribulação, ok? Que é, no caso aí, um está destacado em vermelho. Então, se o milênio simbólico aconteceu na morte de Cristo, na sua primeira vinda, então teria que ter tido uma ressurreição antes até mesmo desse período ter acontecido. Então não tem como encaixar também, não tem como querer entender esse versículo aí desses mártires como apenas como uma morte também simbólica. Porque se você vai interpretar essa passagem do primeiro versículo como simbólico, não, você tem que entender tudo como simbólico. Então não tem como você encaixar aí você querer ensinar que esses mortos aí são mortos espirituais. Eles podem questionar assim, irmão, entendam. Essa morte aí são as pessoas que estavam mortas em Cristo, e quando eles aceitaram a Jesus, eles reviveram. Sim, mas vocês têm que ver também por que é que eles reviveram. Então por que é que eles foram mortos? Por ser fiel a Deus. E alguém pode morrer espiritualmente sendo fiel a Deus? Não pode. Então descarta todo esse ensinamento aí, irmão. E o pré-milenismo, ele crê assim, que Jesus vem já com a igreja e reina com Cristo os 1000 anos. E esse milênio, sim, é um período de paz, no qual Satanás, como mostra Apocalipse capítulo 20, que a gente acabou de ler, qual a intenção de Deus aprisioná-lo? Justamente para ele não ter poder sobre as nações. Ele não vai enganar. Por quê? Porque quem vai estar aqui, irmão, reinando esses 1000 anos, é justamente Jesus. Então Jesus está reinando os 1000 anos. Esses 1000 anos aqui é de paz, né? Uma paz que vai durar 1000 anos,
no qual durante esse tempo também Satanás vai estar aprisionado. Então, além do próprio Jesus estar reinando aqui com paz e justiça, não vai também ter Satanás para estar tentando ninguém, glória a Jesus, e influenciando, né, as nações. Quer dizer, vai ser um período de 1000 paz no qual Jesus estará reinando. Os irmãos entenderam? Ok? Bem, irmão, a gente falamos aqui que o pré-milenismo, eles não são unânimes também em relação à posição tribulacionista, ou seja, ao período que Jesus vem buscar a igreja, certo? Então, o pré-tribulacionista, ela se divide, o pré-milenismo se divide em 3. Primeiro, no pré-tribulacionismo, depois vem a posição mesotribulacionista e a terceira posição é o pós-tribulacionista, certo? Então a gente vai ver o que é que significa, o que é o que o pré-tribulacionista prega, o que o mesotribulacionista acredita e o que o pós-tribulacionista ensina, certo? Então todos eles são pré-milenistas, ou seja, todos eles creem que Jesus vem reinar, vai vir antes do milênio para que reine um período literal. Então todos eles, tanto pré-tribulacionista como mesotribulacionista, como o pós-tribulacionista, crê também dessa forma, certo? Com a exceção aí que a gente vai ver aqui, o pós-milenista também, tem alguns pós-tribulacionistas que crê que vai existir um milênio de paz, e tem outros pós-milenistas que não crê nesse também milênio, né? Então quem vai estar aqui durante o milênio, quem vai estar aqui na terra não é Jesus reinando, e sim o Satanás vai estar aprisionado aqui. Quem prega isso é o pós-milenista, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, certo? Então, o que é que o pré-tribulacionista crê? Com a forma que eles acreditam. Essa posição, irmão, pelo menos aqui no Brasil, é esmagadora. A grande maioria esmagadora crê que Jesus vai vir buscar a igreja antes da tribulação, ok? Fiz aqui o gráfico. Como é que eles creem, irmão? Jesus morreu, né? E começou a época de quê? Da igreja. A era da igreja, certo? E que haverá um arrebatamento aqui, olha. A grande tribulação, um período de 7 anos, dividido em 2 tempos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, certo? Então ele acredita que a igreja vai ser arrebatada aqui, arrebatamento antes da tribulação, certo? E que a igreja vai passar, enquanto estiver aqui a tribulação acontecendo aqui na terra, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. E para eles, esses dois acontecimentos, das bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, durará um período de 7 anos. E aí, como eles creem assim, olha, que Jesus vai vir, olha, depois da tribulação e antes do milênio, olha, vai vir, já volta com a igreja para reinar com Cristo 1000 anos. Então, mais de 90% das igrejas evangélicas aqui do Brasil, eles creem no pré-tribulacionismo. Então, pré-tribulacionista, o que é o pré-tribulacionista? Crê que Jesus vem buscar a igreja aqui, irmão, olha, antes da tribulação. Quer dizer, a igreja não passará pelo tempo de tribulação, não vai sofrer durante o período da tribulação, não vai ver a manifestação do anticristo, não vai passar pela marca da besta. Então é isso que eles creem. Então, qual o versículo chave que o pré-tribulacionista usa como referência bíblica
para sustentar sua tese. O versículo-chave, irmão, se encontra lá em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, que vai dizer assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então esse é o versículo-chave, para defender a sua tese. Olha, vocês não guardaram a palavra da minha paciência, vocês não tiveram paciência em me esperar, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então essa hora da tentação aqui, irmão, eles entendem, né? Apesar de aqui estar dizendo que a mensagem aqui, o versículo não está dizendo que eu tirarei, está apenas dizendo que eu guardarei. Como também não está dizendo que é da tribulação, está dizendo que é da hora da tentação. Então eles acreditam que quando, por esse versículo aqui, que quando chega a hora da tentação, que eles interpretam como a época da tribulação, então Jesus virá buscar a igreja aqui justamente nesse período aqui de tribulação. Então é dessa forma que eles creem, ok? Então esse é o versículo chave. Então eles creem também assim, que a época da graça, ela começou com Cristo e o término do tempo da graça, quer dizer, Jesus vem buscar a igreja, mas ainda continua o tempo da graça, porque eles pregam que depois que Jesus vem buscar a igreja, haverá um tempo ainda aqui, um período, uma segunda chance para que aqueles que ficaram, que não foi levado no arrebatamento, eles teriam tempo ainda de se arrepender aqui, durante 7 anos, Então que os que ficaram aqui vão se arrepender e Jesus dar uma segunda chance para que eles pudessem participar aqui também do milênio. Então eles creem assim, ok? Eles pregam também, irmão, o pré-tribulacionista, eles creem assim, que Jesus vai vir, primeiro, ele vem visivelmente, quer dizer, no dia do arrebatamento, ninguém vai ver Jesus aqui nos ares, somente a igreja vê Jesus, mas o mundo, ele não vê Jesus vindo nos ares, certo? Somente a igreja vai ver Jesus aqui, vindo sobre as nuvens do céu. Então eles pregam que Jesus vem visivelmente aqui num arrebatamento secreto e que somente as nações e os demais povos vai ver Jesus aqui em glória somente no final da tribulação, quando Jesus já vem aqui com a igreja para reinar no milênio. Então é assim que pregam e que ensina a maior parte das igrejas evangélicas aqui do Brasil. Se a gente quiser aqui citar nomes, de algumas congregações, a gente vai dizer a Igreja Batista, a Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus, a Universal, Tem muitas igrejas, mas a maioria, a gente pode dizer assim, uma grande parte esmagadora crê assim, dessa forma. Jesus vai vir de uma forma invisível, a igreja não passa pelo arrebatamento, a igreja não passa por tribulação, a igreja não vê anticristo, e que o mundo só verá Jesus quando vem no final da tribulação, aqui no caso, no final da tribulação, com poder e grande glória. Então basicamente é isso que eles ensinam, ok? Tá aqui, grafozinho, Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação. Assim creem os pré-tribulacionistas. A próxima visão, irmão, é sobre o pós-tribulacionista. Então, o que é o pós-tribulacionista, irmão? Eles creem assim, irmão. Pós é querendo dizer depois da tribulação. Eles creem assim, basicamente, que a igreja, que não tem esse negócio de Jesus vir buscar e vir em 2 etapas, como o pré-tribulacionista ensina.
Eles não creem que Jesus vem buscar aqui a igreja antes da tribulação e nem durante a tribulação. Eles creem que Jesus vem buscar a igreja depois da tribulação, certo? E Jesus vem buscar a igreja ao mesmo tempo vem reinar com Cristo, né? E essa visão aqui, irmão, é muito criticada pelo pré-tribulacionista, né? Eles dizem assim, que é a doutrina do bate e volta, ou seja, Jesus vem buscar a igreja ao mesmo tempo desce para vir buscar a igreja, né? E aí a gente fica questionando realmente onde é que se dará o período das bodas de Cristo. Se Jesus vem buscar a igreja aqui no final da tribulação, então onde é que fica aqui as bodas de Cristo, que é o casamento da igreja, que todas as referências bíblicas, inclusive em Apocalipse capítulo 19, você pode ler lá, que você vai ver que é um acontecimento que se dará nos céus, né? Então, se você puxar aqui para a doutrina do pós-tribulacionista, a gente vai ver que Jesus vem no final da tribulação e já fica aqui, né? Para reinar o milênio. Então, como é que eles entendem? Que desde a época da morte de Jesus até o final da tribulação é o tempo da graça, né? Como Jesus não vem buscar a igreja aqui no início da tribulação, então todo esse período aqui é o tempo da graça. É claro também que eles dividem a tribulação, que fica bem claro na palavra de Deus, não tem como fugir, que a tribulação é dividida em 2 períodos, certo? Então, basicamente, o pós-tribulacionista crê dessa forma. Então, a gente pode dizer assim, irmão, provavelmente menos de 5% dos evangélicos aqui do Brasil, ele crê no pós-tribulacionista, do pós-tribulacionismo. Ou seja, que toda a igreja vai passar por esse período aqui, dos 7 anos. Ok? Então é assim que os pós-tribulacionistas acreditam e ensinam. Pastor Cláudio, me diga aí uma igreja que é pós-tribulacionista, pelo menos para dar um exemplo aqui para a gente ter uma noção. Os nossos irmãos, né, que eu também tenho admiração pelos nossos irmãos adventistas, irmão, né, são nossos irmãos, irmão. E aqui estamos aqui, irmão, não para criticar, mas para... E devemos respeitar, na verdade, as demais visões, né, irmão? Eles aprenderam assim, ensinam assim, e creio que seja assim. Então, qual é o versículo-chave, irmão, do pós-tribulacionismo? Ele se encontra lá em Mateus 24, do 29 ao 30, que diz assim, irmão: e logo depois da aflição daqueles dias, entendeu aí, irmão? Tá vendo aí? Aqueles dias é o dia da tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, né? Mas no versículo 31 vai dizer que ele enviará os seus anjos e recolherão, né, os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra até as 4 extremidades do céu. Então ele diz assim, ó, tá vendo aí, ó, é depois da tribulação que acontece a vinda de Jesus para vir buscar e recolher a igreja. Então eles creem assim, ó, Jesus veio buscar a igreja. Pronto. Já tem outros, irmão. Olha. Pronto, aqui, ó. Ainda no pós-tribulacionismo. Já alguns pós-tribulacionistas, eu deixei aqui branco, tá vendo, irmão? Porque alguns pós-tribulacionistas, ele crê sim que haverá um milênio também terrestre, certo? No qual quem governa aqui na terra vai ser Jesus também, certo?
Só que tem alguns pós-tribulacionistas que não crê dessa forma. Ele crê que esse período de 1000 anos aqui, quem vai estar aqui preso é Satanás. Então a prisão no qual a gente estudou lá, acabamos de ver em Apocalipse 20, que vai ser no poço do abismo, né? Que Satanás vai ser preso. Eles interpretam que os 1000 anos aqui será Satanás preso aqui, ó, 1000 anos aqui na terra, certo? Então a prisão aqui, quer dizer, a terra não vai ter. Jesus vem, destrói todos os ímpios, leva a igreja para o céu, destrói todos os ímpios, e quem vai estar aqui na terra são os demônios aprisionados aqui, certo? Então tem alguns que ensinam dessa forma. Irmãos, eu deixei aí a última posição. A gente sabe que também, irmão, tem outras posições tribulacionistas. Tem os pré-ira, tem aqueles que ensinam o arrebatamento parcial, mas as três principais e as três mais conhecidas são essas, certo? Só que dentre essas aí, dessas três, irmão, a menos divulgada é o mesotribulacionismo. Vou ser sincero a você, eu não conheço uma igreja assim que tenha um nome destacado que seja mesotribulacionismo. Mas nós da igreja pentecostal, o Sol da Justiça, somos uma igreja que cremos no mesotribulacionismo. Por que a gente crê assim, irmão? Porque a gente encontra mais evidências bíblicas. E a intenção desse estudo é justamente essa, irmão. Esclarecer, irmão, esses questionamentos que são de difícil interpretação. A gente sabe que escatologia realmente não é fácil. E a gente vamos trazer aqui versículos que vai nos embasar, versículos bíblicos para nos embasar, porque devemos sim crer no mesotribulacionismo. Então a igreja pentecostal Salvo da Justiça, ela crê assim e ensina que Jesus vai vir. Meso significa meio, né? Metade. Então cremos que Jesus, ele virá buscar a sua igreja durante a tribulação. Então, o que cremos? O que crê o mesotribulacionista? Primeiro, irmão, que a época da igreja, que é o tempo da graça, ele vai até a metade da tribulação. E que a igreja não vai antes da tribulação. A igreja, ela passa pelo primeiro período de 3 anos e meio de tribulação. Não aqui estou querendo, irmão, ensinar assim que Jesus vem precisamente no meio, mas a Bíblia aponta que será depois de 3 anos e meio. Então depois de 3 anos e meio, irmão, pode ser 3 anos e meio e 10 dias, pode ser 3 anos e meio e 15 dias, pode ser 3 anos e meio e 3 dias, porque é claro, irmão, que não tem versículo bíblico, ou a gente não pode determinar qual o dia da vinda de Jesus. Porque se a gente fosse crermos que depois de assim, a gente sabe que quando o anticristo assinar o decreto de 7 anos, né, começa o período da tribulação. Então, se a gente fosse afirmar que Jesus viria exatamente ou precisamente depois de 3 anos e meio, aí ficaria fácil da gente calcular quando é que Jesus retornaria, né? Era só calcular. O anticristo fez o pacto, então pronto, daqui a 3 anos e meio Jesus retornará. E é bom lembrar aqui, irmão, que Jesus, certa vez questionado, né? Os fariseus perguntando qual o tempo qual sinal ele daria, né?
ele chama até os fariseus de hipócritas. Vocês sabem discernir as estações do tempo, né? Quando vocês verem as nuvens carregadas, escudos, vai vir chuva, né? O tempo está escuro, e quando Jesus dizendo aí, quando vocês verem que o céu está rubro, avermelhado, o tempo está bom, sempre, o tempo será bom. Aí Jesus critica até os fariseus dizendo: hipócritas, vocês sabem discernir as estações do tempo e não sabem discernir os sinais dos tempos, né? Jesus, ele sempre nos evangelhos vai dizer que a gente não sabe determinar a hora e o dia, não tem como determinar o dia, não. Mas Jesus deixou os sinais, irmão, para que a gente pudéssemos pressentir a proximidade, glória de Deus, da sua vinda, né? Como o texto é bem esclarecedor, né? Quando diz: olha, vocês quando vê as nuvens no céu, olha, hoje vai chover. Então a gente sabe e percebe através dos sinais, que é justamente sinais, irmão, é para a gente estar apercebidos quando Jesus está perto de voltar. Então a gente pregamos aqui os mesotribulacionistas, eles creem que a tribulação é um período de 2 anos, que a igreja somente será arrebatada aqui, na metade da tribulação. E nós queremos também assim, irmão, Jesus vai vir visivelmente tanto aqui para vir buscar a igreja, como Jesus virá visivelmente também depois da tribulação, já com a igreja, para reinar com Cristo 1000 anos, né? E que as bodas do Cordeiro, juntamente com o tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, se dará não em 7 anos, mas sim num período apenas de 3 anos e meio, que é esse período aqui, ok, irmão? Então a igreja, enquanto a ira de Deus aqui está sendo derramada, o mesotribulacionista também, irmão, ele prega assim, que o primeiro tempo da tribulação, que é 3 anos e meio, acontecerá as trombetas, né? Que as trombetas justamente aqui, irmão, ele serve apenas de sinal, como alerta para a volta de Jesus, que se dará quando, irmão? Na última trombeta, ok? E que apenas aqui, irmão, é que se dará a ira de Deus, o qual a igreja não está predestinada, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, como também está escrito lá em Romanos 5 e 9, que a gente não estamos predestinados para passar pela ira de Deus. Então, como a ira de Deus só se dará nos últimos 3 anos e meio, então a igreja não passa pela ira de Deus. Então, é um pouco diferente, irmão, do pré e do pós, né? A gente pode dizer aqui que é um meio termo, um ponto de equilíbrio aqui, certo? Eles creem também em algo do pré-tribulacionismo, como também creem em algo do pós-tribulacionismo, né, irmão? Então a gente concorda com algo do pré-tribulacionismo, também concorda com algo do pós-tribulacionismo. A gente discorda do algo do pré-tribulacionismo, como a gente também discorda de algo do pós-tribulacionismo. Justamente esse estudo é para esclarecer justamente essa questão tribulacional, certo? Então já o pré-tribulacionismo, irmão, eles creem que a ira de Deus é toda a tribulação. O pré-tribulacionista não. O pré-tribulacionista apenas crê que a ira de Deus só se dará aqui. O pré-tribulacionista, ele crê que a ira de Deus já inicia aqui. E já o pós-tribulacionista, ele acredita que a ira de Deus só se dará quando Jesus vem para destruir, no caso, naquela batalha do Armagedon, que se dará somente após da tribulação. Então, por isso que eles creem que, como a igreja não pode passar pela ira de Deus, então eles creem que aqui não é ira de Deus. A ira de Deus só começa aqui no final da tribulação. Entendeu, irmão? Então é assim que a gente cremos, a igreja, os pentecostal, o sol da justiça, nós cremos no mesotribulacionismo, que é algo muito raro. Eu também já fui pré-tribulacionista, né? A doutrina do pré-tribulacionismo,
pré-tribulacionista, para mim não é nova. Eu criei e nasci crendo assim. Desde os meus 7 anos eu cria no pré-tribulacionismo. E aí eu fui começar a estudar, me aprofundar, irmão, e comecei a ver muitas contradições no pré-tribulacionismo. Vejo muito mais referências esclarecedoras quando a gente vê numa perspectiva meso-tribulacionista. Então, quais os versículos-chave aqui, irmão, do meso-tribulacionista? É 1 Coríntios 15, 51 e 52. No decorrer dos demais estudos, irmão, a gente aqui vai esclarecer esses versículos. Não somente esse versículo aqui, que é apenas esse versículo aqui, é o versículo-chave que vai dizer assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ok, irmão? Então esse aqui é podemos dizer que aqui é o versículo-chave do meso-tribulacionismo. Quando diz assim, ante a última trombeta. Então nós cremos que se houve a última trombeta, então é porque o que, irmão? Porque houve trombetas anteriores, né? A Bíblia fala em Apocalipse de 7 trombetas. Então é nesse momento aqui da última trombeta, vamos estudar também o tempo das trombetas, né? A gente tem provas bíblicas, referências bíblicas. Quanto tempo durará as 7 trombetas? Não tem como os determinar, irmão. O período o período de duração de cada trombeta. Não tem como a gente provar. Em Apocalipse capítulo 9, ele só determina o tempo de uma trombeta, que no caso que é a quinta, que vai demorar 5 meses. Não temos como provar biblicamente o período da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sétima. Não tem como a gente provar o período de uma por uma, com exceção da quinta trombeta, que vai demorar 5 meses. Porém, irmão, a gente temos como provar biblicamente qual o tempo de duração das 7 trombetas, né? No qual a gente vamos ver que Jesus vai buscar a igreja quando? Ante a última trombeta, ou seja, no momento, né? Ante aqui não é antes, não confundir ante com antes. Então ante aqui significa no momento da última trombeta. O que é que vai acontecer, irmão, na última trombeta? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Então Jesus vai vir buscar a igreja na metade da tribulação, ok? Então é aqui, olha, Jesus vem buscar aqui. E outro detalhe, não cremos em uma segunda chance. A Bíblia não aponta e não mostra e não ensina uma segunda chance para aqueles que perderem o arrebatamento. E é bem claro quando a passagem bíblica de Mateus 25, quando eles se referem à parábola das 10 virgens, no qual onde 10 mostra 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias, ou seja, loucas. 5 estavam preparadas com azeite, com as lâmpadas acesas, e diz que a parábola que à meia-noite ouve-se um grito, aí vem o noivo. Irmão, essa expressão não deixa dúvida, não fica dúvida aqui, irmão, que essa expressão é quando Jesus vem buscar a igreja. Aí vem o noivo, que é o noivo, Jesus. Vem buscar quem? As virgens. Vem buscar quem? A igreja. Diz que todas elas estavam esperando e todas elas adormeceram. Só que tem um detalhe:
as que estavam com azeite, com as lâmpadas acesas, quando ouviram a voz, todas elas se despertaram, mas somente conseguiram seguir o noivo e acompanhar nós quem estava com as lâmpadas acesas. Então essas foram levadas pelo noivo. Aí vem o noivo, é chegada a hora do casamento, né? Que representa aí Jesus vindo buscar a igreja. E aí só entraram quem? As preparadas. E aí a parábola vai dizer um pouco mais à frente que até elas tinham, as nécias ou as loucas pediram, né? Dá-nos também um pouco do seu azeite, né? Porque nossas lâmpadas estão se apagando. Aí as virgens não, para que nem falte a nós nem a vós, porque o azeite aqui, irmão, ele representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né, irmão? Então a igreja tem que ter o azeite, né? Glória a Deus. Então quando elas partem, diz que as outras vão comprar e parece que ser tarde demais. E diz que essas 5 virgens que não eram prudentes foram bater novamente na porta, né, irmão? E a resposta, irmão, foi o quê? Não vos conheço. Então, sinceridade, irmão, que eu não vejo Deus dando outra oportunidade, alguém que fica após o arrebatamento, justamente quando Jesus vem buscar, aí vem o noivo, Jesus vem buscar a igreja. A simbologia aqui, irmão, é Jesus vindo buscar a igreja. E quando aquelas que estão retardadas, né, que perdeu a oportunidade de ser levado pelo noivo, diz que quando chega lá e bate na porta, a resposta é de eu não vos conheço. Então a gente devemos estar preparado, irmão, e devemos estar com azeite, que aqui representa o Espírito Santo de Deus, né, que é o penhor daqueles que esperam, né, Jesus para a salvação. E devemos estar preparados para esse grande dia, irmão. Então a Bíblia aponta, irmão, que não há uma segunda chance, que devemos estar preparados para quando Jesus vir buscar a igreja, a gente subir com ele para as regiões celestiais. E cremos também que depois que Jesus vir buscar a igreja, será derramada a ira de Deus durante esses 3 anos e meio aqui, no qual a igreja estará com Jesus aqui participando das bodas de Cristo. Então, após os 3 anos e meio, Jesus voltará já juntamente com a igreja, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, e vai vir aqui, olha, Jesus com os exércitos, né, acompanhado de exércitos. Não tem lá a passagem lá, que viu o apóstolo Paulo vendo Jesus voltando acompanhado de seus exércitos, né, já com as vestes salpicadas de sangue, né, porque justamente Jesus já tinha passado pela ira de Deus. E aí ele já vem com a igreja para quê, irmão? Para reinar com Cristo no milênio também literal de 1000 anos, juntamente com a igreja. Então basicamente isso aí que o meso tribulacionista também crê, né? E a gente vamos nos próximos vídeos, irmão, vamos adentrar a esses 7 anos aqui, irmão, né? Então a gente vai trazer inúmeras passagens bíblicas para demonstrarmos, irmão, que a posição mesotribulacionista é uma posição que podemos dar mais crédito, irmão, porque temos base e referências bíblicas para afirmarmos e divulgarmos a doutrina do mesotribulacionista. Agradeço mais uma vez os irmãos que nos acompanharam e que continuem orando, irmão, para que possamos aqui trazermos, através da palavra de Deus, através das referências bíblicas, para que possamos estar preparados, irmão, para enfrentarmos tempos difíceis. O mesotribulacionismo, irmão, ele crê que vai sim vir um tempo difícil sobre a terra e que devemos estar preparados.
ok? Que Deus abençoe a cada um de vós e Deus abençoe com sua imensa graça. Fique com Deus e não nos deixe de participar dos demais vídeos, né, irmão? E que Deus o cubra com a sua graça e proteja cada um de vós. Eu agradeço a todos vocês. Amém.